Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do canal Fora da Sala. E hoje nós vamos falar de um dos grandes nomes da ação, Jean-Claude Van Damme. Se você gosta de filme de ação e acha que esse gênero surgiu ali, eu gosto de John Wick, você não assistiu filme de ação raiz. Filme de ação raiz é da década de 90, verdadeiro tiro, porrada e bomba. E hoje nós vamos falar desse grande ator. Socos e chutes e rasteiras e isso aí mesmo. E tudo. Bomba de mil, traque de massa e aí por aí vai. E hoje nós vamos falar dos seus melhores filmes, dos melhores filmes de Jean-Claude Van Damme da década de 90, que foi uma época que realmente ele se destacou, né? Como grande nome do gênero da ação, que infelizmente por motivos diversos ele não entrega mais bons papéis, mas é uma coisa que a gente vai destrinchar aqui ao redor do vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos para a vinheta e para o conteúdo que é o que importa. E para não dizer que eu sou mal educado, vou apresentar meus devidos colegas que estão aqui para falar de Van Damme, né? Inclusive tem uma pessoa que está aqui do meu lado, que é grande fã. Ele vai largar para vocês curiosidades que vocês nem imaginam do ator. Esse aqui é o verdadeiro Wikipédia humano de Jean-Claude Van Damme, né? Primeiro começar com o meu colega aqui que já esteve no canal fazendo outros vídeos. Inclusive a gente precisa voltar a fazer outros vídeos, né? De outras pautas. Sandro Trigo, por favor, dê o devido ar da graça. Tudo bem? Tudo bem. É jornal, é? E o meu boa noite. Olá pessoal do canal Fora da Sala, meu nome é Sandro, né? Fazia muito tempo que eu não participava do vídeo com o Wilton. É um prazer retornar aqui novamente, né? E hoje vamos falar do grande ator, né? Infelizmente, como o Wilton falou, não tá mais fazendo filmes assim, mas são filmes que vão direto pra locadora, né? Então. Locadora? É o quê? Enfim. Ele era o rei das videolocadoras mesmo. E assim, ele tem uma experiência muito mais próxima com o Van Damme, no sentido de saber curiosidades. Eu conheci Van Damme pelo meu padrasto. Poucos filmes que eu vi no cinema de fato do Van Damme, a maioria eu vi em VHS. E o que mais o Van Damme pra mim, na minha infância, né, representa o artista marcial modelo, assim, o cara que é imbatível. E assim, eu chegava a Van Damme de fato, como os golpes dele, assim, tudo pra mim era... Eu terminava o filme que ia brigar todo mundo, porque eu queria realmente... empolgado. Vibrando. E pra mim, assim, minha experiência com ele é essa, é mais realmente uma nostalgia, né, de voltar à infância, e ver como ele foi importante de fato para essa cultura dos anos 80 e 90, né, das artes marciais, que era muito forte para a época, né? O que o Bruce Lee foi na década de 70, né, o Van Damme foi na fim da década de 80 para 90, né? Isso, exatamente. Bem, pessoal, como é que vocês estão, galera? Inscritos do Fora da Sala, que é uma honra muito grande. Eu tenho que agradecer ao Will pelo convite, porque ele, na verdade, me convidou, e eu sou suspeito, né? Ele pediu para padre rezar Pai Nosso, né? Porque eu sou muito fã de Van Damme, porque eu passei minha adolescência assistindo os filmes dele, mas enfim, eu vivi a melhor época, que o Will sabe, Sandro sabe que eu sou entusiasta da década de 80, e pra mim tem uma mítica toda especial, uma magia esse período tão especial, principalmente para filmes de ação e todos os outros gêneros que existem, né? Van Damme, na verdade, ele foi pra mim o substituto que foi deixado no grande ícone das artes marciais no cinema de ação. Porque Bruce Lee, quando morreu, ele foi minha primeira inspiração. Ele popularizou o Kung Fu na década de 70 e o Van Damme popularizou o kickboxing e as lutas de contato na década de 80 para a virada de 90 e virou uma febre. Inclusive, muitas pessoas indo praticar na academia, inclusive que eu também pratiquei Karatê Shotokan, que é o estilo de Karatê que Van Damme praticou, né? E o corpo escultural, que era em voga na época, na década de 80, com Stallone e Schwarzenegger. Então ele era um modelo ideal, que emulava tudo isso, ele era o pacote completo. Ele é um cara boa pinta, certo? Falei bonitão logo. O cara é gato, o cara é bonito mesmo. Inclusive ele foi modelo. Ele, na verdade, a adolescência dele foi assim, ele foi bailarino e treinava Karatê Shotokan. Mas o grande sonho mesmo que ele queria era sair da cidadezinha dele de Bruxelas e conquistar Hollywood. Mas o primeiro papel mesmo de destaque, quando ele veio para Hollywood, ele vendeu a academia, ele disse que passou bastante dificuldade. Agora, tem uma coisa interessante, teve um grande astro de ação da década de 80 que apadrinhou o Van Damme, Chuck Norris. Grande Chuck Norris, ele na verdade colocou Van Damme como dublê
no Braddock Super Commando. Chuck Norris, tem uma história interessante que ele arranjou o primeiro papel de Van Damme em Hollywood. Tem um filme que eu gosto muito, sou suspeito em dizer, muita gente critica, porque o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que é a estreia dele em Hollywood. É um filme B de artes marciais, Vilão, dirigido né? por Corey Wayne, que ele é o vilão. E quem arranjou esse papel para ele de vilão foi justamente Chuck Norris. E aí, na verdade, ele abriu as portas e também ele se tornou sparring de Chuck Norris nos treinos, porque Chuck Norris também é faixa preta de karatê. E é 7 vezes campeão de karatê, então eles tinham muita coisa em comum. E outra coisa, apesar de Van Damme ter sido rotulado como um ator de gênero de ação, ele já fez filmes de outros gêneros. E Edu e Sandro, eu acho que antes de a gente começar a entrar na pauta em questão, que são os filmes de Van Damme da década de 90, vale a pena citar 2 filmes dele que realmente colocou ele com o pé lá na... No radar de Hollywood. Exatamente isso. Primeiro é O Grande Dragão Branco. É um filme que é um clássico do chamado Sessão da Tarde, né? Um filme que você vê que ele não tem ainda uma grande atuação, mas você vê que ele se esforça bastante para entregar o que o seu personagem se propõe, né? Inclusive tem uma cena volta a produção. Inclusive tem uma cena clássica onde ele está cego, né? Porque qual é o nome do ator mesmo? Boliongo. E, inclusive tem um detalhe interessante que eu quero passar para vocês e todos os inscritos do canal. E ele tem uma cena no Grande Dragão Branco que Van Damme interpretando Frank Dux, que todo mundo conhece essa cena, que ele quebra o tijolo. E aí ele chega e diz assim, muito bom, mas tijolo não revida. E isso é uma fala que Bruce Lee falou em Operação Dragão. Ele quis fazer uma homenagem a Bruce Lee com essa fala, repetindo legal, no Grande Dragão Branco. E essa fase é clássica. É clássica. A primeira vez que eu vi foi na locadora. E caramba, eu até hoje me empolgo, eu fico torcendo pro lutador. Mesmo sabendo o resultado da luta, eu já fico torcendo. Eu perdi as contas, Sandrão, de quantas vezes eu já assisti. E eu tenho ele na coleção de DVDs na mídia física. E sempre que eu posso, eu revisito ele. Acho que todos ali são lutadores de verdade, né? Ali. Sim. Na verdade, o filme ele teve um orçamento de $1 milhão. Eles não tinham dinheiro para contratar dublês. Então o que eles fizeram? Eles chamaram um bocado de lutadores de verdade. Sim. Inclusive o cara de Muay Thai que luta antes da luta de Chong Li, Paulo Tocha, ele é lutador de Muay Thai de verdade. Van Damme na semifinal, com justamente, né? E outra coisa interessante, como foi que Van Damme ganhou esse papel que catapultou ele e a carreira dele, que foi o chamariz para outras produções. Ele, na verdade, estava colocando os currículos, correndo atrás de testes de elenco, e aí ele encontrou no estacionamento Menahem Golan, que é o produtor da Canon Filmes. A lendária Canon Filmes. E aí que ele abordou o produtor e deu um pontapé acima da cabeça do produtor. O produtor tomou aquele susto e disse, eu tenho habilidade, eu sou um ator barato, eu posso fazer você ganhar muito dinheiro. Me aproveite, me contrate, me coloque em algum filme. Aí ele chegou, ficou assustado assim inicialmente, mas deu cartão. E ele aí foi dessa forma inusitada, dando um pontapé por cima da cabeça de Oren Globus, que ele conseguiu esse papel. Que massa. E em cima de tudo isso, teve um filme que foi lançado 1 ano depois, que eu acho que sim, nesse filme, Van Damme teve mais visibilidade, né? O seu personagem tinha mais espaço, né? Que é Kickboxer, o Desafio do Dragão. Um filme que também passou inúmeras vezes, Sessão da Tarde. Mas é um clássico, esse é um clássico insuperável de Van Damme. Van Damme, na verdade, ele fez poucos filmes na década de 80. Eu acho que Retroceder Nunca, Dragão Branco, Contato Mortal, Cyborg e esses 5 filmes da década de 80. Mas os 2 mais marcantes, como o Will falou, é o Dragão Branco e o Kickboxer. Ele fez uma pesquisa interessante porque tem ligação, porque quando ele era karateca, que ele passou a competir em Full Contact, o Full Contact é inspirado no Muay Thai, que é o boxe tailandês, e que é interessante, que é filmado na Tailândia, e lá os lutadores alimentam as famílias, porque lá o pessoal é pobre, e alimentam com isso, com as lutas. Isso ele na verdade, ele popularizou o Muay Thai de certa forma com esse filme. E aí o que foi que aconteceu? Na virada de 80 para 90 foi uma febre de gente querendo aprender karatê, full contact, kickboxer.
E naquela época, assim, na década de 90, Van Damme virou uma febre. Foi aí que mesmo. nós vamos entrar nos filmes, porque, na verdade, a década de 80 foi pra catapultar a carreira dele. Mas pra época, é como, acho que equivale ao filme da Marvel hoje em dia, talvez, né? Esses filmes de arte marcial. ação, Todo mundo gostava muito de arte marcial, de ninja, pelo menos eu gostava muito, Apesar da história pode ser um fiapo de história, ter interpretações mais profundas que um Pires raso, mas o que salva o filme são as coreografias de luta. mas eu acho boas Se as coreografias de luta forem boas, o filme salva, porque eles têm um nicho, ele tem um secto de fãs. O público não queria. Mas na verdade, é só fazer um complemento aqui. Ter história boa, história complexa, não é sinônimo de filmes bons, né? Justamente. Eu posso dar um exemplo numa trilogia atual de ação, John Wick. John Wick é maravilhoso, a trilogia. Tá saindo o 4º filme, vai lançar o 5º filme. E a história é simples. Isso. E esse tipo de personagem foram imortalizados, né? Como o Mad Max mesmo, de Mel Gibson. Se você for pegar o primeiro Mad Max, ele praticamente não tem fala nenhuma. Segundo o herói também. solitário, é o herói silencioso. Acho que ele nunca fala nada, Mas aquele negócio, o carisma do ator, do personagem que interpreta o herói de ação, às vezes acaba cativando os fãs. Você falou cativar e realmente o Van Damme, eu acho que é sinônimo de ator cativante. Ele tem carisma. Pode ser, tecnicamente, não pode ser perfeito, né? Ele pode não ser um ator shakespeariano. Mas eu acho que ele tem realmente um carisma muito forte, né? Tem. E sim. Ele, de fato, foi o grande herói assim, da molecada dos anos 90. 80 e 90, realmente ele dominava. Infelizmente, nós vamos contar as consequências, Os desvios que levaram ele a cair no ostracismo, que ele tinha uma carreira brilhante pela frente, mas infelizmente por escolhas erradas que ele fez na vida. É doloroso eu falar isso como fã, mas eu tenho que admitir, eu tenho que ser sincero e não concordar com algumas coisas que ele... Mas marcou muito, né? Eu acho que marcou a vida de muitos fãs aí, do mundo todo. Bem, agora que a gente já fez essa breve introdução de Van Damme, agora a gente entra realmente na pauta, né? O filme de Van Damme da década de 90. E para o primeiro filme, vamos falar de Garantia de Morte. Um filme, na verdade, que pega muito dos moldes daqueles filmes de prisão que aconteciam na década de 90, né? Justamente. E aqui o personagem do Van Damme, ele faz um agente escondido que entra na prisão para saber de certas conspirações que acontecia lá dentro. E um detalhe, o roteirista desse filme é David Goyer. Você que conhece a trilogia de Nolan, do Batman, pode saber que o roteiro é dele. Você pode esperar uma boa história aqui. E aí, você lembra dele? Tem boas experiências? Eu vi esse filme muitas vezes, mas ele passava, não na Sessão da Tarde, ele passava mais no Domingo Maior. Isso. Esse filme passa direto Domingo Maior. E assim, é um filme que tem arte marcial, tem luta, mas é um filme também que tem mistério. Tem uma trama assim que a gente não sabe muito bem o que ele está sendo investigado na Tem um momento que quase vira um suspense, né? Sim. E esse foi o primeiro roteiro dele, que Edu falou. Isso. E já mostra realmente, pra mim, talvez seja o filme com uma melhor história do Van Damme. Não sei. Ele começa já, ele é interessante porque Van Damme é um policial infiltrado que vai tentar desbaratar um tráfico de órgãos entre presidiários. E é interessante, e filmes de penitenciária rendem histórias interessantes. Claro que ainda nós estamos falando de Van Damme, temos sequências de ação, inclusive Paulo Tocha, o lutador do Muay Thai, tá nesse filme. Ele é o cara que luta com ele, que é o latino, que faz o papel do latino, o presidiário latino que quebra a vassoura. A vassoura! Acho que é a primeira luta dele na prisão. E tem personagens interessantes, tem coadjuvantes interessantes, que o pessoal que ajuda ele. Rapaz, Van Damme apanha bastante desse filme, ele apanha. E tem um vilão, o vilão que acha que tá morto, ele reaparece. Patrick Kilpatrick, ele na verdade foi um cara que sempre fez papel de vilões da década de 80. Mas um vilão bom, inclusive. Ele é interessantíssimo. E ele era respeitado, ele era como se fosse uma presença sobrenatural. Tem até uns tons um pouco sobrenaturais. É um filme e bom, tem o carisma e o charme de Van Damme. Ali é o principal. Sempre eles banjam nos filmes dele. Principalmente na década de 90, que ele tá no auge. Você disse pra eu me soltar, eu tô me soltando. É pra soltar mesmo. É você, Satanás. Falando agora do segundo filme da carreira de Van Damme, na década de 90, vamos falar de Duplo Impacto. Que é uma produção que não tem a mesma seriedade, né, de Garantia de Morte. Nós temos o Van Damme em dose dupla aqui, né? O próprio nome já diz, Duplo Impacto. E eu acho que é um filme que ele se perde em cima do seu próprio conceito. Às vezes vira um filme de guerra, às vezes vira um filme de ação, às vezes tem um pouco de humor e tal. A trama um pouco bagunçada, mas no quesito de diversão,
ele cumpre muito bem o papel. É um filme, Edu, que eu tenho a impressão de passar pouco na televisão, né? Eu não lembro assim. Eu, na verdade, tive mais contato com ele, primeiramente no cinema, depois em VHS, alugando desesperadamente, repetidamente, e depois na coleção de DVDs mídia física que eu tenho. E aí marca o retorno, o início da parceria de Sheldon Leite, que é o diretor e roteirista desse filme. E outra, a colaboração de novo com o vilão de Grande Dragão Branco, que é Bolly Yang. Eu vibrei demais. Mas desculpe, pessoal, desculpe a emoção, mas é porque falar de Van Damme pra mim mexe com o meu emocional, porque foi minha inspiração, meu símbolo. Eu sou muito Agora fã. esse filme tinha o bom que é um desafio pro Van Damme, porque assim, eram 12 irmãos e 12 com personalidades diferentes. Né? E ele consegue imprimir a diferença entre os dois muito bem. E como eu falei inicialmente, apesar de Jean-Claude Van Damme ficar muito conhecido no gênero da ação, ele já fez filme de outros gêneros, né? Que no caso aqui agora, o que a gente vai falar é a ficção científica Soldado Universal. Um filme que traz também um grande nome da ação, né? Adolf Lander. E eles protagonizam junto nesse filme aí que é bem legal. Eu acho que foi o primeiro filme que o padrão Hollywood, talvez. Top de linha. Que é um filme com uma produção melhor, né? Assim, orçamento maior, diretor de ponta, Roland Emmerich. Que ele ficou muito conhecido hoje em dia pelo filme de destruição em massa, né? Não tem onde errar. Uma dupla de sucesso do cinema de ação, Dolph Lundgren e Van Damme. Ficção científica, ação desenfreada e uma história que tem elementos de ficção científica. Eu acho que esse é um... que são dois soldados que morrem, parece, né? Eles, na verdade, retornam como ciborgue, não é isso? No projeto Soldado Universal, eles ressuscitam quimicamente, não é bem um ciborgue. Eles não têm parte mecânica, verdade, eles ressuscitam quimicamente. E é interessante, porque eles têm aquele elemento da injeção que aumenta, eles têm que se resfriar, porque o corpo deles está em constante estado de putrefação, eles têm que se manter congelados no gelo quando se aquecem demais. Então tem vários elementos interessantes. Tipo padrão dos outros grandes sucessos. Eu costumo dizer que na década de 90 ele chegou no nível de Schwarzenegger e de Stallone. Já mais naquele filme assim, de nicho, talvez, né? Isso, Arte marcial, um filme que envolve muito valor, envolve ficção científica, né? Cada filme dele tem umas cenas icônicas, né? Essa é da lanchonete, que ele tá assim comendo, a mulher chega assim. Eu adoro essa cena. A mulher chega assim, vai pagar? Ele pagar? Como assim? E é bom que tem um lance entre ele e o personagem do Dolph Lundgren. Eles têm uma história no passado. Aí explora isso no final. Eles apagam a memória dos soldados para eles serem mais obedientes. Vindo agora para 1993, vamos falar de um filme de ação agora, dirigido por um grande nome da ação do cinema asiático, John Woo. Vamos falar de O Alvo, que é um filme escrachado na sua história em todos os sentidos, né? É quase que um filme tarantinesco, né? Assim eu posso chamar. Eu acho muito bom. Porque assim, a história é um grupo de ricos, né? Que contratam... pegam pessoas pobres para ficar caçando, tipo, matando mesmo. Então eu achei interessante essa premissa, né? E Van Damme é o alvo, no caso do filme, né? O alvo errado para azar deles. Pra azar deles, E para nossa alegria, porque ele vai detonar geral. É verdade. Vocês gostam de Homem de Ferro, Steve Rogers, é porque não conheceram o Van Damme. Van Damme é raiz. O super-herói era ele. No braço, bota todo mundo contra ele. Braço e habilidade. Ele vence um sorvete. E uma coisa importante a ser ressaltada nesse filme, que aqui Van Damme fez um grande favor para Hollywood e o cinema, né, de ação. Ele exportou John Woo, que é um grande ator, um grande diretor de filmes de ação de Hong Kong, que ele trouxe para Hollywood. Infelizmente, aqui que começa o declínio de meu astro, porque a partir de 1993, que é o ano do lançamento de O Alvo, ele infelizmente teve contato com a cocaína e se viciou a partir daí. E aí que foi a caminhada dele para o declínio e para o ostracismo, infelizmente. E aproveitando já que ele citou, né, falando do filme posterior, vamos falar agora de Time Cop, que na minha opinião é um dos melhores filmes que Van Damme já fez. Inclusive é uma mescla de ação com ficção científica também, né? Um gênero que ele já tinha passeado ali pelo Soldado Universal, só que aqui ele traz uma outra temática sobre viagem no tempo. Exatamente. Aqui tem muita conspiração política. É um filme bem interessante, gosto muito dele, pra mim está na lista aí de melhores que o Van Damme já fez. E você, Edu, o que você acha desse filme? O que eu acho desse filme é que ele é simplesmente sensacional, e é o filme, tem duas curiosidades aqui que eu quero
passar para vocês. Primeiro, ele é uma adaptação de uma história em quadrinhos, da Dark Horse. Tem a queridinha da década de 80, que eu adoro, Mia Sara, fazendo o par romântico dele. Linda. Amo, linda de paixão. Linda Hamilton. E tem um detalhe, esse filme de Van Damme foi o que teve maior bilheteria na carreira dele. E foi o mais caro também, né? É o mais caro, produção melhor, um diretor também top de linha, Peter Rian, se eu não me engano, né? Que veio a dirigir o filme Futuro, que a gente já vai falar. A gente vai falar, então o que acontece? E tem um detalhe, Van Damme cometeu o maior erro na carreira dele, foi exatamente depois desse filme, porque o resultado de bilheteria foi muito bom. A Universal que distribuía, que era o estúdio, um estúdio grande, a Universal fez uma proposta para ele, ficou muito satisfeito com o retorno financeiro do filme e disse: Van Damme, a gente tem uma proposta aqui, um contrato para você fazer 5 filmes com a gente. E aí, ele, alucinado de cocaína, infelizmente, ele já falou isso em entrevistas, ele se arrepende amargamente disso. Ele foi pedir muito dinheiro, ele foi pedir um dinheiro maior, a Universal desistiu. E ele aí, se queimou. Daí por diante foi só uma porque dragagem. existe uma lista negra em Hollywood. Quando você se envolve em escândalos demais, atores se envolvem em escândalos demais, drogas, você fica, tipo assim, esse cara é muito problemático, você já fica na lista negra de diretores e produtores, o pessoal não chama você para trabalho. E mesmo assim ele fez um filme bacana um ano depois, do mesmo diretor, que é chamado Morte Súbita, que é um filme de grandes proporções, tem um investimento grande ali, e é um filme bem legal. Se eu não me engano, era de um estúdio grande, eu não me lembro se foi da Universal, porque eu acho que ele tinha esses contratos, ele tinha, acho que um contrato para um, 2 filmes, mas eles queriam mais. Entendi. Então o que acontece? Ele foi vendido, Will, esse Morte Súbita, é um filme muito interessante, um filme de ação muito bom. Muito bom. Ele foi vendido como Duro de Matar com Rocky, e ele foi muito bem recebido, e ele tem muitos fãs aqui no Brasil. Demais. No Brasil, ele é recebido como uma celebridade mesmo. Ele foi... Eu na época, eu assisti a entrevista dele com o Jô Soares, quando ele veio aqui no Brasil, ele monopolizou, foi audiência lá em cima. O Jô Soares pede para ele tirar a camisa, ele tira, mostra os músculos, e aí ele mostra como é um pouco da coreografia de luta, chute com o Jô Soares. Foi muito marcante, muito legal essa entrevista. Agora esse filme, o Morte Súbita, uma coisa que... A cena icônica pra mim é ele lutando contra aquele... Pinguim. O Pinguim que era o... Como é o nome? Ele deu a roupa de presente pra Jô Soares. Foi de Pinguim? E é uma mulher. É uma cena que está aparecendo agora. A cena que está aparecendo agora. O Pinguim é o mascote do time de rock. A cena é boa mesmo. Não, mas é um filme que é muito bom no quesito de ação. Pô. Inclusive aquele final, entre aspas, apoteótico, né? Grandes explosões, helicóptero batendo no estádio, explodindo. Foi muito bom. E como o Van Damme já estava muito conhecido como ator, ele resolveu ir para trás das câmeras, roteirizar e atuar, que é onde temos Desafio Mortal. Eu vou deixar que Edu fale mais desse filme, porque ele tem uma certa ligação com ele. Na verdade, ele queria fazer, segundo as palavras dele, ele queria fazer o Ben-Hur das artes marciais. Mas infelizmente não foi bem assim que se deu. Mas eu achei que ele tipo reciclou o Grande Dragão Branco, de certa forma. Porque tem um campeonato de diversos lutadores de diversos países, diversos estilos. Na verdade, ele tinha um plano inicial de homenagear Operação Dragão. Ele é muito fã desse filme, o filme de Bruce Lee, né, que popularizou Bruce Lee nos Estados Unidos. E é interessante porque esse filme ele teve um orçamento de 40 milhões de dólares. Ele mandou até bem na reconstituição de época. O filme tem uma fotografia bonita, tem uma reconstituição de época, mas ele poderia ser mais. Ele quis fazer um filme épico de artes marciais. Eu entendi a visão dele. Era uma visão interessante, ambiciosa. Mas infelizmente, porque tipo assim, para os padrões de um filme de arte marcial B, 40 milhões é uma super produção. Pô. Talvez seja a inexperiência dele na direção. E aí tem os lutadores de cada país. Tem do Brasil, tem um Brasil, tem um capoeirista que é daqui da Liberdade. Uma das coisas que eu não gosto do filme, eu acho que Edu vai até concordar, eu não gosto do antagonista. Eu acho ele fraco. Concordo. Ele é muito caricato. Concordo com você. Ele é um fortão, malvado. Ele não tem a mesma presença ameaçadora de Tang Po, de nem. Ele é um antagonista fraco. Fraco, verdade. Concordo com você, gênero, número e grau. Bem colocado, Bem colocado. Não é ameaçador, né? E ele não faz nem o negócio do peito de Chong Li. Pô, massa. Tem que fazer o negócio do peito, balançar o peito ali, trepidando de ódio. Porra, você... Caralho, o maluco é brabo. E agora, depois dessas, digamos, grandes produções, né? O Van Damme voltou a fazer um filme B de ação, mas não menos legal. Risco Máximo. Um filme que eu gosto bastante de assistir várias vezes.
e que no quesito de pancadaria, meu irmão, ele corresponde muito bem. Ainda traz uma atriz que dá um certo charme, né, a mais. Ele, na verdade, é o seguinte, mais uma vez, ele faz o papel de irmãos. Ele é um policial francês que descobre que tem um irmão que foi criado, ele foi separado desde pequeno e foi criado pela máfia russa. E aí ele vai investigar a morte do irmão. Ele recebe a notícia que ele fala que o irmão dele faleceu, ele vai investigar. E tem toda uma trama, uma investigação. E a parceria dele com aquela atriz maravilhosa, Natasha Henstridge. Ela é linda. Ela é linda mesmo. E eles dois, assim, pegam fogo, eles têm uma química maravilhosa. A sensualidade do filme é bem É interessante. muito maravilhoso. E outro detalhe, as cenas de ação são maravilhosas. Destaque pra cena do banheiro, Perfeito, Will. que é muito boa. Exatamente Vou essa até que eu- colocar a imagem aqui pra vocês. Vocês têm que botar essa cena do banheiro, é icônica. Que ele luta com um lutador de greco-romana. E aí o cara é todo traçado, ele também tá no auge da forma física, ele tá bem fisicamente, tá no shape. Golpes, inclusive, Van Damme até, inclusive, golpes de torção, que coisa que ele não é muito acostumado, que o cara luta agarrado. O cara é greco-romana. E eu vibrei, saí extasiado do filme. Do cinema, ser extasiado porque química perfeita do casal, Van Damme esbanjando carisma, shapeado, mesmo drogado, ele ainda tava no shape, tava no auge, tava boa pinta demais, que ele tava, se eu fosse gay eu pediria ele casamento. É um dos auges físicos dele, né? É. Esse filme aí. E ele mais uma vez exportou um grande diretor de filmes de ação, Ringolan. E Ringolan, na verdade é o seguinte, Roberto Sadovski uma vez, eu acho que a gente pode citar o nome dele, pode? Ele falou que, na verdade, esses diretores são muito tops em filmar ação. Só que quando eles filmam em Hollywood, eles têm que seguir a cartilha de Hollywood, os produtores. Eles não podem exagerar, imprimir o estilo deles. Não tem muita liberdade. Mas mesmo assim, Roberto Sadovski falou uma coisa que eu concordo com ele, que ele disse que mesmo fazendo no esquema de Hollywood, tipo na coleira, esses diretores ainda são filmes bons, porque os diretores sabem dirigir ação. Ringolan e John Woo. Nossa, legal. Inclusive, a recomendação aqui de um filme de John Woo saindo, né, da pauta, Assassinos Substitutos, com Shia Fett, muito bom. Saiu do tema, mas vamos voltar aqui para o último filme da lista. É que a gente nostalgia, cara. São pois filmes é. muito bons, antigos, Para finalizar a nossa lista, já até anoiteceu aqui, dá para perceber, né? Vamos falar do último grande filme de Van Damme da década de 90, que chegou aí para o cinema, né? A Colônia, que nos entregou Mickey Rourke como antagonista, né? É um filme muito bom, assisti no cinema. A cena final é clássica, né? Que se passa em um coliseu dele com Mickey Rourke e tal. Mickey Rourke na sua melhor forma física, né? Tomou década na bolinha, todo Filme. chipado. E que ainda tem o Dennis Rodman como seu parceiro de cena, né? Um filme muito bom. Eu acho que o Van Damme está bem à vontade no papel, né? E aí, Edu, você gosta desse filme? Eu gosto, não é um dos meus preferidos, mas eu gosto. A ação é muito bem feita. E eu gostei do Mickey Rourke como vilão. E ele tem uma química boa com o Dennis Rodman. É legal. E Mickey Rourke, ele é um excelente ator. Ele apenas fez escolhas erradas na carreira dele, assim como o Van Damme também fez. E eu acho interessante essa junção desses dois bad boys, ícones bad boys do cinema, né? Eu vou dizer, Mickey Rourke tá mais shapeado do que Van Damme nesse filme. Cheio de botox no rosto, mas tá valendo. Porque Mickey Rourke é um excelente ator. Ele é um bom vilão, viu? Ele é. Bom vilão. Ele é ameaçador, ele é um bom vilão. Van Damme já tá no seu declínio, até físico, vocês podem perceber isso. Que ele tá ainda traçado, mas ele não tá com aquela massa muscular, não tá tão shapeado quanto o Mickey Rourke. Vocês podem. É a cocaína cobrando seu preço, né? Esse filme, ele foi caro, foi um filme. Foi uma produção. Não, ele foi bem menor, o orçamento foi bem menor do que aqueles tops de linha, tipo Soldado Universal, Time Cop. Mas ainda é um filme pro Mas é um filme cinema. que foi pro cinema. Eu tive o privilégio de ir pro cinema, não denunciando minha idade e tudo. Não, o filme é até 98, né? É. Não tão antigo assim. Vou pedir aqui a permissão de Will para fazer as menções honrosas, que teve 3 filmes que... Ele botou aí. Eu tenho... O Wilton aqui. Que o Wilton não botou na lista, mas eu... Quase não participa do vídeo. Quase não participa do vídeo, mas eu vou pedir permissão pro Will, porque eu gosto, mora no meu coração esses 3 filmes, que é de 1991, Leão Branco, Lutador Sem Lei, Vencer ou Morrer, Esse é bom. com Patrícia Arquette, irmã de Rosana Arquette, que é uma refilmagem, um faroeste contemporâneo, que é uma refilmagem, uma releitura de Os Brutos Também Amam, um faroeste clássico. E tem um Legionário, que ele foge um pouco do estilo de Van Damme, porque é um filme mais dramático, é mais de guerra, E é isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso videocast.
onde prestamos a nossa homenagem, a nossa paixão por Jean-Claude Van Damme, né? Inclusive é uma época do cinema onde não tinha a necessidade de ter histórias complexas para se mostrar em filmes bons. Eram filmes que Entretinham. Obrigado. Não, você é burro, cara, que loucura. Eram filmes que entretinham sem necessidade de histórias mais explicadinhas, né? Saudade dessa época. Gostaria de agradecer a Sandro pela participação, o Edu que deu uma aula aqui. Ele é a pessoa que mais conhece de Van Damme, não conheço ninguém. É a autoridade aí. Não só Van Damme, como filmes de ação, anos 80 e 90, Edu realmente sabe muita cresci coisa. consumindo esse material. Filmes assim, top do Hollywood, filmes B, né? Filmes C, D. Enfim, ele... Tudo que tem seu charme trash me atrai. E é isso aí, vou deixar que eles se despeçam de vocês para fazer as considerações finais. Sandro, por favor. Quero agradecer o convite novamente de Wilton, né? Espero fazer mais vídeos novamente. Obrigado. Nossa, me diverti bastante. Mas foi bacana, nem vi o tempo passar, foi muito bom. Foi muito bom, espero participar mais vezes aí. É isso aí, galera. Eu acho que tudo já foi dito. E primeiramente eu tenho que agradecer o Will pelo convite, que eu adorei estar aqui. Compartilhando um pouco de minha paixão, esse grande ícone da década de 80 e 90 dos filmes de ação, que eu cresci consumindo material. A resenha foi maravilhosa, eu só tenho a agradecer ao Will pelo convite, espero que torne a ter novos convites se vocês curtiram o conteúdo. A gente pode fazer um novo vídeo, os filmes dele de 2000 em diante. E ele merece, porque agora ele anunciou a aposentadoria dele. Eu acho que nada mais justo da gente prestar essa homenagem pra ele. E eu já vou anunciar aqui o spoiler de um próximo vídeo que a gente vai fazer os 3 filmes de Arnold Schwarzenegger da década de 80 e 90. A gente vai pegar uma curva aí, né? Dessa galera que nos fez feliz na década de 80 e 90 na ação. E a gente já fez um agora, que foi de Van Damme, que vai fazer do Schwarzenegger e em breve de Sylvester Stallone. Excelente. A trindade da ação, né? Trindade da ação. Vai da ação. Vamos ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.